Queridos irmãos de Ideal Espírita, é grande a nossa satisfação de estar com vocês mais uma vez, rememorando as lições do Espiritismo, trazendo para todos nós a palavra que consola, que esclarece, que é a palavra da doutrina que nos irmana, nos consola, nos esclarece e nos fortalece. Estamos na continuidade das comemorações dos 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Saudamos todos os trabalhadores espíritas do nosso estado, saudamos as diretorias das casas espíritas, os trabalhadores amigos das diversas áreas das nossas casas que tanto se esforçam para preservar a pureza da doutrina espírita. Que possamos fazer as nossas reflexões nesse momento em torno da importância da doutrina espírita, a importância das nossas casas, a importância da Federação Espírita do Rio Grande do Norte dentro do seu projeto educativo que alcança 94 anos neste mês de abril. E nada melhor do que refletirmos em torno da terceira parte do Livro dos Espíritos, especialmente da temática que envolve a perfeição moral. Esse capítulo é extremamente importante para todos nós espíritas, pois nos convida à reforma íntima, à melhoria de nós mesmos, ao autoconhecimento. Allan Kardec ele desenvolve com os espíritos diversas temáticas, principalmente em torno da perfeição moral. Os tópicos, as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Nos deteremos na temática do homem de bem, lembrando já a introdução de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que a moral que eles apresentavam, ela se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Ainda disseram os espíritos superiores: neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Os bons espíritos, eles se reconhecem ou são reconhecidos pela predominância do bem, pela vivência das leis divinas ou naturais. Especialmente, meus queridos irmãos, tratando sobre os caracteres do homem de bem, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, que é de 18 de abril de 1857, essa questão é a de número 457, quando Kardec indaga aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual? Que pergunta significativa, meus irmãos. Quais os sinais, que podem, ser reconhecidos naquele que de fato tem uma elevação espiritual? E os espíritos vão responder a Kardec que o espírito ele prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus, e quando sai da esfera das coisas materiais para penetrar na vida espiritual que ele compreende antecipadamente. Vejamos então, meus queridos irmãos, que o espírito, encarnado ou desencarnado, ele prova a sua qualidade espiritual, a sua elevação, quando os seus atos, tanto na vida corpórea quanto na vida espiritual,
representam a prática da lei de Deus. A lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Mas, notadamente, Kardec está se referindo aqui aos caracteres do homem de bem, do espírito encarnado, que é o espírito que está no seu processo evolutivo aqui, revestido de um corpo físico, na experiência da vida material. Daí, ser muito importante para nós essa reflexão em torno da resposta dada pelos espíritos, porque a árvore será reconhecida sempre pelo seu fruto, como nos diz Jesus na Boa Nova. Reconhece-se ou conhece-se a árvore pelo fruto. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração. Os frutos, quais os frutos da nossa vida? Que ovelha nós somos, como indaga Emmanuel numa das suas mensagens. Que ovelhas somos? Que ovelha temos sido? Diligentes, cuidadosas, atentas, acordadas, vigilantes, perseverantes. Mas o destaque também nessa resposta, além da prática da lei de Deus, é quando o Espírito diz a Kardec que o Espírito identifica-se com as suas qualidades quando ele sai da esfera das coisas materiais para penetrar na vida espiritual. Ou seja, cultivar os valores imortais, os valores da espiritualidade, os ensinamentos que Jesus nos traz na sua Boa Nova. E esse homem também revela uma compreensão em torno da vida espiritual, ou seja, antecipadamente, antes da nossa desencarnação, nós já estamos compreendendo essa vida espiritual, que também vai nos ajudar muito no processo da desencarnação. Lembramos o nosso querido Allan Kardec, então, nessa questão mesmo, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele já apresenta, diversas situações de como reconhecer esse homem de bem. Ele diz que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, que ele está sempre observando a necessidade de praticar o bem, se faz todo o bem que pode. O sentimento da caridade, o sentimento do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, que esse homem ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, que ele vê irmãos em todos os homens, que a questão do poder, da riqueza, como ele percebe, ele se sente como um depositário desses bens e não dono desses bens, ele é um usufrutuário e compete a ele melhorar as condições do seu ambiente, das pessoas, tornar essa riqueza uma riqueza útil a todos aqueles que estamos encarnados aqui no plano material. E aí todas essas questões elas são muito importantes e Kardec no seu comentário ainda diz que o homem de bem ele é indulgente para com as fraquezas alheias e que nós precisamos de indulgência, porque a indulgência é uma das modalidades da caridade, que todos nós precisamos da indulgência, uns para com os outros, atentos à palavra de Jesus quando diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem erro. O homem de bem, então, ele não é vingativo, ele não deseja o mal ao seu próximo, ele procura realizar o bem na medida das suas possibilidades, pois, a exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois nunca ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Kardec, ele fez esse comentário sobre os caracteres do homem de bem em um Livro dos Espíritos, dizendo que o homem de bem, ele respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados.
ele vai desenvolver ainda essa temática do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Caracteres do Homem de Bem. E ele busca as passagens do Evangelho registradas, então, em que o Mestre Divino, Jesus de Nazaré, ele nos convida: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Logo, Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, ele chega ao Evangelho segundo o Espiritismo e traz mais uma vez a temática da perfeição moral, que permeia toda a obra da doutrina espírita, toda a codificação, porque nós percebemos que a temática do homem de bem, ela está imersa, ela passa por todas as temáticas que envolvem, não é? O Livro dos Espíritos. O homem de bem, quando nós buscamos essa expressão dentro do Livro dos Espíritos, são muitas citações sobre essa referência, o homem de bem, na superação dos vícios, dos defeitos, das imperfeições. E, meus queridos irmãos, de forma tão extraordinária, não é? Como Kardec bem situa, que a necessidade da melhoria interior, ela nos leva notadamente para o exercício da caridade. Então, a essência da perfeição é a prática da caridade. Assim, queridos amigos, nada melhor do que trazer a nossa reflexão para o contexto dos dias atuais, os dias que nós estamos enfrentando dentro da realidade mundial, com tantas dificuldades, mas com tantas perspectivas de progresso, de melhoria, considerando-se que as provações coletivas, segundo o próprio Allan Kardec na obra A Gênese, elas têm uma finalidade superior, de superação, de melhoria das condições materiais e espirituais e morais do planeta onde estamos inseridos. Que Jesus, então, continue nos fortalecendo nos 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que é essa veneranda sociedade que, ao longo da sua história, tem contado com trabalhadores tão dedicados, tão fiéis à doutrina, que preservaram esse patrimônio espiritual ao longo dessas décadas todas, 94 anos, que enfrentaram as maiores lutas para preservar o pensamento espírita no nosso estado do Rio Grande do Norte. Que nós, unidos nesse esforço abençoado do Espiritismo, nós continuemos investindo na nossa iluminação interior, na nossa melhoria moral, na nossa melhoria espiritual, estudando sempre as bases da doutrina espírita, a codificação espírita, a revista espírita, obras extraordinárias que fundamentam o pensamento espírita. Que Jesus nos fortaleça a todos. E um abraço fraterno aos queridos irmãos que integram a nossa comunidade espírita no estado do Rio Grande do Norte. Muita paz.